é um pouco pendente, não é isso? Wendy, o tema de hoje está um pouco pendente, não é isso? Sim. Então, nós escolhemos esse tema, está certo? Então, vamos passar sobre o passe. Então, vamos abordar magnetismo, fluidos perispírito, cura e centro de força, conceito de base doutrinária de passe, tipo de passe, magnetização da água, mecanismo de passe, médio passista e serviço de passe. Vamos seguir rapidamente. Então, existe o conceito de magnetismo mineral. Quem de vocês não conhece como se chama imã, que é puro, né? O ferro. Esse é magnetismo mineral. Vamos seguir? Magnetismo mineral. Não precisa escrever. Bom, o magnetismo animal em pessoa com um médico austríaco, certo? Que descobriu uma forma que, ampliou nas teorias de Paracelso, que colocavam que os fluidos circulavam por todas as partes, inclusive pelos seres vivos. Estabeleceu então, através desse livro, Teoria dos Princípios da Matéria do Movimento, as bases objetivas do magnetismo animal. Então, dijo, o fluido vital é parte do movimento do fluido universal. O que acontece? Essa palavra fluido era muito comum em século XIX. Hoje chamamos de energia, é o mesmo. Kardec, antes de começar a codificação kardeciana ou kardeciana, como queira, ele pretextou ele pertenceu à Sociedade do Magnetismo em França. Então, muitos dos seus nomes que aparecem na doutrina espírita são nomes do magnetismo, porque ele fora 30 anos membro de Sociedade Magnética. Então, para ele, a doença é deficiência do fluido vital. A saúde pode ser recomposta por el magnetismo. Então, ele descobriu também que o fluido vital circula por todas as redes nervosas, entrando pelo ojo e pela ponta dos dedos. Né? O mesmerismo, o Mesmer foi condenado pela academia em França, porque o que predominava ali era uma medicina medieval de Galeno, e Mesmer, ao contrário, vindo de uma medicina moderna, medicina das clínicas que surgiu em Holanda e foi para a Áustria. Então é natural que a medicina retrógrada, ainda medieval, lhe condenasse também. Vamos olhar? Então, descobriram-se outros estados de consciência com o magnetismo. Por exemplo, aquele marquês de Perseguir estava magnetizando campesinos. De repente, o campesino entrou em um estado de sonambulismo. O que é esse sonambulismo? É um estado alterado de consciência. Então, essas pessoas em estado de sonambulismo tinham uma clarividência, uma visão à distância. Fora a época da visão à distância da sugestão mental. Então, uma pessoa que estava em estado sonambúlico poderia, por exemplo, dizer o que está acontecendo ali na sala, ao lado, atrás, sem estar ali presente. Poderia perceber alguma coisa que estava acontecendo na casa de Dona Rosa, por exemplo, né? Uma pessoa em estado sonambúlico. Então se descobriu esse estado diferente. Então as pessoas quedavam num estado de sonambulismo e, na verdade, seu espírito, seu perispírito, seu fluido perispiritual ia até aquele local e a pessoa descrevia: estou vendo Dona Rosa
haciendo el almoço e está muito animada fazendo o almoço para Paulo. Né? Saboroso. Aí, el sonâmbulo, eu acho que vou me quedar ali. Bom, então, se aquilo ali foi o magnetismo, o sonambulismo, o estado sonambúlico, que aconteceu naturalmente, mas depois a Fontaine conseguiu esse estado provocando, inclusive isso pesquisas com letargia, catalepsia, né, que vocês já ouviram falar naturalmente. Então, depois James Brett utilizou o magnetismo e criou um nome novo, hipnotismo, hipnose. Com este nome, a academia tolerou a presença do magnetismo, que é a mesma coisa, hipnose, hipnotismo, indução. Então a pessoa hipnotiza a outra. Na verdade, quando uma pessoa está hipnotizando a outra, está havendo uma indução, uma magnetização da pessoa para a outra. Compreende? E por aí vai, Charcot, começaram também os tratamentos por hipnoses, né? Descobriram as neuroses, que a neurose tem origem na mente. E então se criou a teoria de outros estados de consciência, reflexo da mente, a somatização. Então descobriu que a mente não está necessária, não está na cabeça só. Isso é uma coisa a mais do que isso. E se descobriu também a memória subterrânea, o subconsciente. Tudo isso só foram situações que foram aparecendo, né? Inclusive depois Freud, a psicanálise, uma revolução da psicologia analítica que envolve também o Jung. Jung, se chama Jung? Sim. E mais recentemente vários ramos da psicologia, inclusive na psicologia analítica. Que estou dizendo isso? Que há uma evolução que vai aos poucos crescendo, né? Por um outro caminho, o caminho da espiritualidade, da religiosidade, ligamos ao espiritismo. E a metapsíquica, que é a ciência contemporânea do espiritismo, que depois cambiou seu nome para parapsicologia. Então, começou a surgir dentro da psicologia, a terapia regressiva. Então, pela indução mental, pelo magnetismo, pela hipnose, começamos a ser as terapias regressivas. Então, o próprio Freud se utilizou da hipnose para fazer uma regressão de memória também, Jung também. Só que eles se detiveram até a infância. Outros terapeutas começaram a fazer terapia regressiva e foram às vidas passadas, vidas anteriores, certo? Sim. Lembranças anteriores. Então, existe a terapia regressiva, terapia agora de vidas passadas, e agora a terapia de vidas passadas com presenças espirituais. Eu estou mostrando isso tudo, que através de um caminho, né, está ligando a questão de a sobrevivência dos espíritos, a reencarnação pela via científica, pela via psicológica. Vamos seguir? Sim. Quando é espiritismo, então, falamos do magnetismo mineral, que é o imã, magnetismo animal, que Mesmer descobriu, né? E com Kardec surgiu o magnetismo espiritual. Ele disse, existe espírito após a vida espiritual após a morte. Então o espírito tem o seu magnetismo e pode dar um passo em nós outros esse magnetismo espiritual. Mas como estamos encarnados? Existência e sobrevivência do espírito, comunicabilidade dos espíritos, fluidos de outra dimensão, as dimensões espirituais. Então existe magnetismo espiritual. Então se há um espírito aqui me dando passe, ele é um espírito que em seu corpo espiritual está me dando um passe, seu magnetismo é um magnetismo espiritual. Na verdade, nós chamamos de espiritual, mas ainda é material, é uma matéria mais sutil, né? O corpo espiritual
ele é material, mas de uma matéria mais sutil. Então, esse é o magnetismo espiritual. Quando nós outros estamos dando passe, então existe um fluido, o magnetismo misto. Eu sou o espírito, eu tenho o meu corpo espiritual, eu tenho o meu fluido espiritual, mas tenho também meu fluido animal. Então, com Kardec surgiu o magnetismo espiritual e o magnetismo misto. Quando nós todos estamos dando passe, estamos dando o nosso fluido espiritual, porque somos espíritos, porque temos corpo espiritual, e junto estamos donando nosso magnetismo animal, da vida material. Vamos lá? Bom, essa palavra fluido, como digo, na verdade, é uma palavra antiga, do século XIX, que hoje chamamos energia, ela mesma. Vamos a seguir? Então, essa palavra fluídico, etérico, né, tudo são palavras do século XIX. Então, hoje, nós não podemos dizer mais que somos materialistas, porque lá dentro sabemos que a matéria é a energia condensada, é tudo energia. Então, não podemos mais dizer que somos materialistas, somos energeticistas, se quisermos dizer assim. Vamos seguir adelante. Adelante. Vamos adiante. Bom, no fluido cósmico universal, nós outros chamamos, já vemos, já estudamos magnetismo, já estudamos Gênesis, que existe o fluido cósmico universal, né? Que a matéria elementar do universo. O fluido magnético é um desdobramento desse fluido. Vamos a seguir? Há um fluido etéreo que llena o espaço e penetra os corpos. Esse fluido, eléter, é uma matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São inerentes às forças que presidiram a metamorfose da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Vamos seguir adiante? Vamos seguir? Que lindo, ó. O universo são tão pequenos, não é mesmo? Diante da grandeza da vida. Vamos seguir? Bom, os estudos espirituais que constituem um dos estados do estudo cósmico universal. Então vocês mirem aqui. Aqui há el aire. Nós respiramos el aire. Quando nós falamos, os seres ouvem porque minhas palavras se propagam pelo aire. Se há um perfume e os seres sentem lá atrás, é porque ele se propaga em aire. Certo? Então, existe uma psicosfera, uma atmosfera espiritual também aqui, circundando todo o globo. E por esta atmosfera é que propagam nossos pensamentos e sentimentos. Então, olha, o que é o fluido, os fluidos espirituais? É o elemento de onde estão os materiais, hombre, los que operam. Então, os espíritos operam os fenômenos espirituais através desses fluidos espirituais. É meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis na visão e audição pelos espíritos, pelo que escapam à luz a luz sentidos carnais, impressionáveis terço, solamente a matéria tangível. Isso é uma coisa importantíssima. Então, os fenômenos espirituais, as comunicações dos espíritos, os passes magnéticos, ocorrem neste ambiente espiritual, nessa atmosfera espiritual, compreende? E escapam à nossa percepção. Nós não conseguimos ver com nossos olhos, mas é aonde acontecem os fenômenos espirituais. O meio onde ocorrem os fenômenos especiais é a atmosfera espiritual, os fluidos espirituais.
el medio donde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual diferente por a causa de todos os efeitos à luz ordinária. Olha só que interessante. Então, os médiums estão numa reunião mediúnica ou no ambiente espiritual, os olhos estão fechados, os olhos estão cerrados, mas eles percebem que há uma luminosidade, a luz está totalmente apagada. Eles, uma luz como se fosse a luz da luna, uma luz assim fria, compreende? Então, o fluido espiritual, os fluidos espirituais, a atmosfera espiritual é onde acontece a luz peculiar ao mundo espiritual, que não é a nossa luz, está tudo escuro, negro, mas a luz média percebe os espíritos se movimentando, não é? Quem é médio sabe disso. Então, é uma luz feita a luz da luna, assim. É o veículo do pensamento como el del sonido, importantíssimo. Então, os fluidos espirituais, a atmosfera espiritual de aqui, são veículos de nossos pensamentos. Então, a telepatia é isso na realidade científica. Se eu estou pensando naquela senhora, mandando energia de amor para ela capta por a telepatia. Meus pensamentos propagados pelos fluidos espirituais atingem seu corpo espiritual, ela capta aquelas coisas importantes. Então, é o veículo do pensamento, como o elar é do sonido. Vamos olhar? Então, olha só, fluidos espirituais e perispírito. Não é rigorosamente exata a clarificação dos fluidos espirituais, porque em definidas são sempre materiais, mais ou menos quintessenciado realmente espiritual, solo ou a alma ou princípio inteligente. Então, nós falamos assim, os fluidos espirituais não são espirituais, são materiais, mas eles são uma matéria mais sutil, mais etérea. Compreende? Não é próprio. Quando nós outros vimos, havia um espírito. Eu vi minha abuela, estava com seu vestido traje, azul marinho com bolitas brancas. Estava com suas gafas. Não é isso? Lentes, não é gafa não? Em outro lugar deve ser gafa. Então, mira, este corpo é corpo espiritual. Não é o espírito que estamos vendo o espírito com o seu corpo espiritual. Nós não estou vendo o espírito, estou mirando o espírito, mas não estamos vendo o espírito. Ele espírito é uma chama, é a sede de inteligência, é imaterial, não é uma definição muito concreta, não é uma coisa muito concreta, mas o corpo espiritual que estamos vendo, que é material. Existem duas coisas no universo, espírito e matéria. Da matéria original, do fluido cósmico universal, se origina todas as coisas materiais. O fluido, os perispíritos, os fluidos espirituais, isso tudo. O espírito é só o espírito. Então existem três coisas no universo. Deus, que é espírito, espírito e matéria. Podemos dizer então que há no mundo, na vida, dois elementos básicos, espírito e matéria. Então, corpo espiritual ainda é material. Está vendo? A atuação sobre os estudos espirituais é através do pensamento. La logo oficina do mundo, la grande oficina do mundo espiritual. Então, o pensamento atua sobre os estudos espirituais. Então, olha só, o veículo do sonido é o ar, o veículo do pensamento é fluido, repetindo. Então, temos ondas, raios e pensamento. É o pensamento das pessoas encarnadas e dos espíritos desencarnados influenciam os fluidos espirituais. Como? Cabia, por favor. Olha,
el pensamento modifica as propriedades de los fluidos, buenos ou malos pensamentos. Então, se nós pensamos coisas buenas, influenciamos os fluidos espirituais em coisas buenas. Nos sentimos bem em grupo espírita, num templo religioso, católico, velho. Por quê? Ali tem pessoas que estão orando. Se vamos a uma prisão, ou se vamos a um hospital psiquiátrico, as pessoas que têm sensibilidade se sentem mal. Por quê? Os fluidos espirituais daquele momento estão contaminados pelos pensamentos das pessoas que ali habitam, que ali vivem. Então, se são bons, são malos ou buenos. Fluidos bons ou malos pensamentos, das propriedades que eles adquirem. Então, se do ponto de vista moral, sentimentos, quais são a classificação dos fluidos? Olha, o fluido pode ser de ódio, de envidia, de celos, de bondade, de amor, de doçura. Isto são a característica moral dos fluidos. Mas como nós todos sentimos fisicamente? Do ponto de vista físico, nós podemos sentir excitantes, calmantes, irritantes, narcóticos, nós podemos sentir mal-estar das mais diversas formas ou bem-estar. Então, do ponto de vista físico, tem outras características. Vamos lá? Vamos lá? Bom, então, o que acontece? Nós outros somos formados de quê? Espírito, perispírito, ou corpo espiritual, e corpo físico. O nosso corpo espiritual, quando nós irradiamos, nós temos uma aura, não é assim? Então, nosso corpo espiritual não está circunscrito ao corpo físico. Ele avança além do corpo físico. Então, quando nós todos estamos em oração, nosso corpo espiritual pode se expandir. Então, existem fluidos perispirituais, uma extensão do nosso espírito, do nosso corpo espiritual. Assim? Então, eu estou aqui, estou orando para mim, minha esposa que está lá em Brasília. Meu pensamento se propaga por esses fluidos espirituais e vai até lá, porque o pensamento se propaga por esses fluidos espirituais, não é assim? Então é como se fosse uma extensão de meu corpo espiritual. De ondas mentais. Na verdade, existem outros corpos, mas para simplificar, se habla de corpo mental e tudo isso, mas para simplificar esses três componentes. É corpo espiritual, é intermediário entre espírito, que tem características espirituais, então o corpo espiritual tem que ter características tanto espirituais quanto materiais, para poder intermediar as duas naturezas, espiritual e material. Certo? Então, o corpo espiritual é um elo que une a alma ao corpo. Vamos seguir? Então, o corpo espírito, o corpo espiritual, é um dos todos mais significativos desse estudo cósmico universal. Vamos seguir? Para um espírito poder atuar no mundo físico, precisa do corpo espiritual, que tem características de um e de outro. O corpo espiritual, o perispírito, é semimaterial. Tem características espirituais e características físicas. Bom, vamos seguir? Perispírito, então, é uma condensação do fluido cósmico universal. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Eu acho que isso não foi traduzido, não. Está em português. Então, o pensamento cria imagens fluídicas que refletem no perispírito. Certo? Então, pessoa que tem uma faculdade chamada dupla vista pode conversar com a outra ali e perceber que aquela pessoa é, como é que é sua vida, se está bem, se não está, porque capta o que está na aura, o que está no corpo espiritual da outra pessoa.
Na verdade, tem que haver uma conjunção de mi corpo espiritual com o corpo espiritual da pessoa. Tem que haver uma conexão, uma comunicação entre ambos para poder captar o que o outro sente ou o outro é. Tá certo? Então existem coisas gravadas no nosso corpo espiritual, situações, nossas tendências, nossos interesses, das pessoas. Está tudo gravado como se fosse uma fotografia, um filme. Vamos lá? Quais são as propriedades do perispírito? Plasticidade. Eu abri para vocês assim. Eu vi minha abuela com aquele traje a submarino de bolitas brancas. Tem fábrica de tecido no mundo espiritual? Tem fábrica de lentes? Como pode isso então? Pode aparecer para a gente assim. Ah, minha abuela com o seu chapéu? Com seu sombreiro. E estava com seu terno branco, como lhe gostava. Tinha fábrica de linho allá, de palha. Então, aquilo é uma extensão de seu corpo espiritual. O corpo espiritual é plástico, ele se molda ao nosso pensamento até assim, inconscientemente. Então vamos imaginar, eu na outra encarnação fui um negro. Se encontro uma pessoa que viveu comigo ali, como escravo, se encontro uma pessoa assim, que eu amei muito, que eu elogiei, uma pessoa que tivesse evidência, veria o corpo espiritual negro. Por exemplo, algumas pessoas me veem com uma batina, porque eu fui cura em outra encarnação. Então, se estou em atenção fraterna, repetindo um comportamento que tuve na outra encarnação, uma pessoa poderia me ver de corpo espiritual com a batina. Conhece que é a batina? Sotana. Compreende? Então o corpo espiritual tem uma plasticidade, ele se molda aos nossos pensamentos, às nossas coisas. Por exemplo, a pessoa morreu com câncer, uma gripe e tudo, mas apareceu para mim, estava bem, parecia ter 10 anos mais noiva, estava bem curada, feliz, o corpo espiritual não ficou marcado com aquela impressão final, se mudou aquelas características. Plasticidade, penetrabilidade. O corpo espiritual passa por la parede, penetra na matéria. Uma das propriedades do corpo espiritual. A matéria não oferece resistência a ele. Não é? Densidade. Ele pode ficar mais leve ou mais pesado. Se é bueno, está leve. Se está pesado, é porque não está sabendo coisas buenas. Né? Então vai depender do seu peso, da sua evolução, de suas ações. Olha, a visibilidade. Eles podem perceber, os inferiores percebem os medianos veem os inferiores, mas os inferiores, os espíritos inferiores não conseguem mirar os espíritos medianos. Os medianos não viram os espíritos superiores, porque estão em faixa vibratória de densidade diferente. Sensibilidade, o espírito percebe o ambiente, né? Se é um ambiente mau, se é um ambiente agradável, sente se lá a pessoa não está bem, ela sente uma vibração da pessoa. Então ele capta o perispírito, as sensações das outras pessoas e dos outros espíritos. O que é a mediunidade? A mediunidade é isso, a pessoa, é médium, tem seu perispírito, seu corpo espiritual, que tem uma das propriedades, a expansibilidade e a sensibilidade. Então ele se expande, liga a um espírito próximo dele, consulta o corpo espiritual e um se casa com o outro e percebe o que o espírito está sentindo, seu dolor, como é, capta seus pensamentos, seus sentimentos,
tudo através desse perispírito. É a llave de todos os fenômenos espíritas, são os fluidos espirituais e o perispírito, o corpo espiritual. Vamos a seguir. Unicidade é único, mutabilidade, permite mudanças de perispírito. Bicorporeidade, ele pode estar aqui e ser visto ali, se desdobrar. Em outro lugar, Santo Antônio de Pádua, por exemplo, estava lá na Itália e se desdobrou, aí a bicorporeidade, o seu perispírito foi lá em Portugal defender seu padre. O perispírito está lá ou está aqui? Está lá e está aqui. Quanto mais, vamos dizer assim, lucidez o espírito tem acá, menos lucidez o espírito tem allá. Então, isso acontecia assim. Não é? Então, ele está ligado ao corpo, mas ele está passeando longo deles. Absorve também, se expande e há contractibilidade. Nós estamos falando sobre isso. Quando o espírito vai encarnar, ele vai se reduzindo até ficar pequeno, no tamanho de um bebê, para se ligar ao embrião. Isso chama-se contractibilidade, ou seja, diminuição do tamanho. O corpo espiritual hace isso tudo. Absorve os fluidos ambientes e tudo isso. Vamos lá? Fluido vital está relacionado com o corpo físico. É um desdobramento também do magnetismo e tudo isso, animal. Vamos lá? Vamos lá? Senão não vamos. Lá as atmosferas espirituais se cruzam, se mexem, qualidades fundamentais se unem e se irritam. Ambiente com fluidos agradáveis e desagradáveis. Atmosfera individual, cada um de nós teremos então uma atmosfera individual na psicosfera, que é a expansão do nosso corpo espiritual. Vamos lá? Bom, la vontade, a força propulsora de los fluidos. O fluido perispirítico exerce a ação fisiológica, não é? O perispírito as assimila os fluidos. A irradiação dos fluidos perispirituais também ocorre de forma de raios luminosos. Esses saem também pelos dedos e pelos olhos, como o Mesmer falou. Então, o magnetismo da pessoa pode fuzilar, sabe o que é fuzilar? De ódio na outra pessoa. Sai dos seus olhos raiva, ódio, como também pode sair paz, tranquilidade, de las manos também. Então, los sai tem diversos colores e refletem o estado vibratório de cada indivíduo. Atravessa todo o corpo físico e é o veículo da vista psíquica, doble vista. Que é isso? Uma pessoa, porque existem fenômenos que são anímicos, que são da própria alma. A dupla vista é uma capacidade que uma pessoa tem, ela consegue ver com mais acuidade o que a outra pessoa sente e tudo. Não há espírito. Essas cartomantes, pessoas leitoras de Boa Vista, elas acabam desenvolvendo isso. Mais do que a leitura das manos, das cartas, elas acabam desenvolvendo essa percepção, a dupla vista, que consegue perceber o que o outro pensa, o que o outro sente, como é subida. Não há espírito. Então, se há esses fenômenos anímicos da própria alma, uma telepatia, por exemplo. Nós todos estamos olhando para o outro ali, estamos pensando negativamente, então se o outro está captando, não há espírito. São fenômenos anímicos da própria alma, como também na parapsicologia chama fenômenos psicapa e psigama, fenômenos da própria alma ou fenômenos que aparecem uma outra inteligência. Aí a pessoa está sendo médium. Esse é um fenômeno mediúnico. Em cima dos fenômenos anímicos,
ocorrem nos fenômenos mediúnicos. As pessoas que têm facilidade da dupla vista, por exemplo, provavelmente serão médiuns videntes, com facilidade. Compreende? Bom, vamos lá. Então, podemos acumular os fluidos, podemos saturar os objetos, né? O poder magnético tem os seguintes princípios. Quantidade exteriorizada de fluido. Então, tem pessoas que têm uma capacidade de exteriorizar muito fluido. Já outro não tem. Então, a intensidade, o poder magnético de uma pessoa depende de três coisas separadas e que se juntam. Quantidade exteriorizada de fluidos, qualidade da natureza dos fluidos, energia da força impulsora. Então a pessoa tem uma capacidade, pode ter pouca capacidade, mas tem uma força mental muito grande, consegue atingir a outra pessoa. O outro tem muito fluido, mas não consegue, não tem força mental tão grande, não passa tanto. Então, juntando essas três condições, e a qualidade da natureza dos fluidos. Se o fluido é bom ou mau. Né? Então depende dessas três coisas. Vamos lá? Os centros de força, falávamos sobre isso. Não é? Nossos irmãos orientais, as religiões orientais, falam sobre isso. Plexos. Não é? Falam sobre plexos, sobre centros de força, chakras, é o nome oriental. Não é mesmo? Então, são fulcros energéticos que estão insertos no corpo espiritual. Não é isso? Então, é importante para o passista conhecer que existem esses centros de força. Cada um deles são responsáveis por uma atuação em corpo, corpo físico. Compreende? Então, um é responsável pela parte digestiva, outro pela parte das emoções e pelo coração, outro pela fala, outro pela inteligência. Cada um deles tem uma ligação com uma área do corpo físico e com uma atribuição, uma responsabilidade. Vamos lá? Vamos seguir adiante para poder, olha, lá as imagens dos centros de força, tá vendo? E a sua localização e os plexos correspondentes. São fulcros energéticos no corpo espiritual, perispírito. Vamos lá? Aí, novamente, mostrando, vamos lá? Os diversos centros de força. São os 7 principais. Nossos irmãos orientais falam de outros plexos e tal, outros centros de força, mas esses são os mais importantes, tá certo? Vamos lá? Vamos seguir adiante. Aí tem os detalhes, tem uma apostila, né, do passe na visão espírita, com todos os detalhes. Vamos seguir todos os centros de força rapidamente. O nosso tempo é pequeno. Pode passando. Pode. Assim. Então, o tratamento por atuação dos centros de forças. Nós podemos, então, atuar pelos centros de força das pessoas. Quando estamos dando passe, podemos nos fixar, é importante fixar, vamos? Perdão. Fixar. Ficar. Exato. Com rota? Isso, com rota. Ficar. Ficar en el centro del cuerpo. Sim, ficar. Nós outros é fixar, em português. Então, podemos nos detener em certos centros de força. Às vezes, sabemos que a pessoa tem problema no coração. Então, nos detenemos ali. Às vezes, não sabemos de nada e os espíritos nos incluem. E nós nos detenemos com a mão ali naquele ponto. Vamos lá? Vamos lá. É duplo etérico. Essa é uma coisa mais do corpo físico. É um composto magnético que fica entre o corpo espiritual e o corpo físico,
quando nós outros desencarnamos, este duplo etérico se destrói, é absorvido pelo organismo e não se vai com o corpo espiritual. É uma coisa material, mais material. Certo? Até numa passagem do livro de André Luiz, um companheiro vindo, um passe num companheiro para tirar ele do corpo físico. E ele vindo cheio de colorações diferentes e todas. Então você viram que tem muitas energias de duplo etérico. Então deram um passo novamente, aquela energia envolverá o corpo e o corpo espiritual, com o espírito com o corpo espiritual pode sair e ir para outras coisas. Vamos lá. Cordão fluídico é a ligação do espírito, corpo espiritual, espírito com seu corpo espiritual. Então existe um cordão fluídico entre corpo espiritual e corpo físico. Vocês conhecem aquele cabo de telefone que tem um montão de fiozinho pequenininho? Aqueles fiozinhos? Então, o cabo, esse elo de ligação, esse laço, cordão fluídico, é como se fosse assim. Ele se desdobra lá no corpo espiritual, se desdobra cá no corpo físico, célula a célula. Vamos ali? Nós temos uma aura, que é a irradiação do nosso corpo espiritual, mistura também de componentes orgânicos, né? Raios infravermelhos e tudo. É um aura energético. Vamos lá? A palavra passe representa movimento, passagem. De onde surgiu esta palavra, passe? Há pessoas, até em Brasil, que querem eliminar a palavra passe. Mas nós vemos que, na época de Kardec, era comum magnetizar por el toque, imposição das manos, por gestos, passe, e por la mirada. Essas são palavras de Kardec. Então, a palavra passe pode ser usada, é doutrinária. Né? Não vou dizer que é fluidoterapia e todos, não precisa dizer. Bom, pula. Então, a magnetização por sopro, a palavra do livro dos mensageiros, soproterapia, usa a palavra passe é sopro, apesar dela passar. São termos que aparecem nos livros de André Luiz. Magnetização por passe, passar pelas manos. A palavra passe está sendo usada quando ela sentido amplo de magnetização. A mais adequada é estudoterapia. Vamos lá? Bom, quais são as técnicas de passe? A mais tradicional é a técnica da imposição das manos. Jesus impunha as manos. Em Brasil, há estados locais que só dão passe por a imposição das manos. Não movimentam as manos. Não está errado, mas nós também não podemos dizer que movimentamos está errado, porque há bases doutrinárias dizendo que se pode movimentar. Então essa é a magnetização mais comum, braço estendido sobre a região, na cabeça. Se podemos também impor as mãos sobre o chakra, sobre o centro de força, sobre alguma região, podemos impor. Isso é uma posição de mão, não é só na cabeça, em posição de mãos, solo no centro de força também. Está certo? Bom, vamos. Ele passe longitudinal. Longitudinal quer dizer assim, latitude, mas quem não aprendeu geografia, né? Lá longitude, latitude. Então, longitudinal, movimento vertical do lado do curso, atua sobre todo o centro de força. Ele tem uma vantagem, atua sobre todo o centro de força. Senta-se aqui, senhora, por favor.
Isso. Mais para cá um pouquinho, pode ser? Isso, já. Para atrapalhar aí. Entonces, la imposición de las manos es una técnica. La imposición puede ser na boca, no coração. El longitudinal, a vantagem é que ele passa por todo esse habilidoso. Então é interessante, né? A todos. Contato com o magnetador por mirada pacista e paciente. Então, independente de estar dando passe assim, longitudinal, é também a persona que está dando passe está mirando para a persona que está tomando o passe. Então, bueno, pode sair do churro também magnetismo de amor, de carinho para aquela pessoa, e também pode estar observando se a pessoa está dando passividade, se está, né, tendo alguma reação. Então você tem que observar também. Então se fecha, se abre mais, acompanha o movimento. Então tem lá vantagem, é fácil de poder observar. A pessoa está sentada em condições de relax, versatilidade de efeitos, dispersivo e de donação. Mira, ustedes estão acostumados a receber orientações aqui, não quero cambiar nada, tá certo? Seguem as orientações da renda diretiva, de como ser e tudo. Bom, nós todos usamos o passe. O primeiro movimento é dispersivo, é uma vantagem também desse passe longitudinal. O passe dispersivo, primeiro momento, é um movimento mais rápido, assim, ó. O movimento é mais rápido, mais afastado do corpo, e nossa mente está assim, que nós possamos tirar as energias negativas da... Meu nome da senhora? Seu nome? Teodoro. Que nós possamos, no caso eu sei o nome dela, mas posso não saber. Que nós possamos retirar nossas ações dos fluidos deletérios, dos fluidos negativos que a envolvem. Então estamos assim. Então, assumimos assim durante um período, depois tem o passe de reposição. Não sei como vocês fazem aqui. O passe de reposição é mais seco, da persona, mais lento. Aí nós mentalizamos como se estivéssemos donando o melhor do nosso coração. Então, primeiro movimento, umas 5, 6, 7 vezes, para retirar o fluido. A mente é que é importante. No segundo momento, ele passa de reposição mais seca da persona, mais tranquilo. Aí nós vamos desenvolvendo a pessoa com o nosso carinho, com o nosso amor, mentalizando como se Jesus estivesse junto com nós outros, abraçando a persona. Então, é o momento da reposição. Então, tem essa versatilidade de tirar a dispersão dos fluidos negativos e a reposição dos fluidos tranquilizantes, pacificantes. Vamos lá. Então, esse é o passo longitudinal. Pode olhar para lá. Primeiro tempo, a posição da mão. Segundo tempo, a dispersão. Normalmente, isso não está na doutrina espírita. Isso é mais do meio espiritualista. Nós voltamos com a mão aqui, ó, do lado. Se nós fazemos assim, magnetizamos e fazemos assim, magnetizamos e fazemos aqui, os nossos irmãos espiritualistas dizem que a gente magnetiza e desmagnetiza. Magnetiza e desmagnetiza. Entende? Então o que a gente faz? A gente faz assim, ó. Volta com a mão pelo lado, mas volto a dizer para vocês, vocês têm que seguir a orientação que vocês receberam dos dirigentes de vocês. Não é o que eu estou fazendo aqui, não. Eu estou mostrando a maneira como a gente faz, tá certo? Não quero criar nenhuma polêmica aqui. Então olha só, ó. Olha, volta com a mão aqui pelo lado, tá vendo? Ó? Isso não está escrito em lugar nenhum. Então vocês podem fazer como vocês quiserem. Mas nós fazemos assim, tá vendo? Então, por exemplo, ó, até o dispersivo, ó. Eu volto aqui pelo lado, ó. Tá
E depois para repor também, ó. Eu desço, mas eu volto pelo lado. Tá vendo? Como é que vocês fazem aqui? Como vocês fazem assim? Observar que la mano entra de lado. Sim? Paso enfrente Ah, y él pasa de lado. lo mesmo que hacemos então? Sí. Sí, É? Ou não? sí. Lo mesmo? Ah, que bom. Estava preocupado. Quítate la otra de loca. Vamos? Ya vamos, quítate. Vamos comprar. Si se puede retirar. No. A senhora é a artista principal pela telenovela. Guatemala não tem novela, não? Novela? Sabe o que é novela? Sí. As telenovelas? Sí. Telenovelas? Não é aqui? Não é mexicana, não é brasileira? Brasileira também não está, sabe? A atriz principal. Vai ganhar muito dinheiro. Então, técnica de aplicação, passe longitudinal. Vamos mudar? Passes circulares ou rotatórios. O nosso amigo perguntava pelo passe rotatório ou circular. Pouco usado, existem referências doutrinárias no livro de André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda. Ele pode ser dispersivo e pode ser donador também. É assim, ó. Um centro de força, assim, né? Tem lá, nem lembro direito. Vamos lá? Olha lá. Técnica de aplicação de passos circulares rotatórios. Pode ser com uma mão ou com duas mãos. Vamos lá? Alto passe. Nós outros acreditamos que o alto passe seja a oração. Certo? Sí. Nossos irmãos, às vezes, em outras práticas, eles dão passe incorporados em si próprio. Não sei. Nós outros conhecemos com alto passe de uma oração. Vamos seguir adiante. Passa a distância. Quando nós oramos, fazemos irradiações mentais para pessoas, os resultados são menos satisfatórios, porque a presença da pessoa, ela recebe o magnetismo humano, o magnetismo animal, enquanto se passa a distância, nosso magnetismo será o magnetismo espiritual, então atinge, beneficia as pessoas, mas tem mais dificuldade. A magnetização da água, que conhecem, né, pode ser purificada. Ela pode ser purificada pelos espíritos, pelo magnetizador, pelo médico passista, mas espíritos. Então, a pessoa que aplica reiki, ela está aplicando magnetismo animal. Não necessariamente está sendo secundada por um espírito. Ainda mais que cobram, muitas vezes, os que cobram, não necessariamente, pode até ser uma boa pessoa, às vezes por cultura os espíritos estão ajudando. Certo? A água pode ser específica para uma pessoa, ou pode ser um jarro para todo mundo. Se eu trago minha botella ou me direciono, a espiritualidade vai botar a medicação para nossa família. Se estamos aqui, poderá purificar um jarro grande para todas as pessoas. Mas se estamos ali na atenção fraterna, se colocamos um vaso, a espiritualidade vai colocar a água específica individualmente para aquela pessoa. A botella pode ser de qualquer material, não precisa ser aberta. As pessoas, para poder magnetizar, os espíritos não passam pela parede, porque não pode colocar energia na botella que está tampada com tampa, não é problema. Isso. Vamos a seguir. Magnetização da água pode ser assim, ó. Tá vendo? Pode ser assim, como queira. Pode ir para lá agora. Acabou o seu cachê, foi demitido. Regrese. Regresse, está, não queremos mais contratar a senhora. Não foi boa na representação. Então, estamos quase terminando. Vamos lá. Às vezes a pessoa segurando a botella, como queira. A oração, os espíritos também
água, vamos lá. Mira, não sei se mesmo você fez aqui o Dr. Massuro Emoto e sua equipe, la mente pensando antes da oração e depois da oração, como a água se transformou nos cristais da água, a mesma água que depois ofereceu na oração. Então, para ver que realmente nossos pensamentos, nossos sentimentos afetam a água. Ok? A mente comanda o organismo. Então, a mente é que comanda o organismo, comanda a mente, comanda os estudos espirituais, e através desse mecanismo é como se fora uma hipnotização, uma magnetização está intimamente ligada com a indução. Então nós estamos desejando a persona que fique buena. Então é como se estivéssemos hipnotizando, é o mesmo mecanismo, compreende? Vamos lá? O pensamento é da força que, devidamente orientada, facilita a migração ou acelera a mobilidade das células, objetivando sua preservação e defesa, inclusive, elaborando elementos combativos e imunológicos. A importância da mente em el controle das funções físicas e psíquicas. Vamos lá? Então, há duas mentes em sintonia. A pessoa que está recebendo passivamente e a que está donando a magnetização. Há que ter como digo, depois lembrar depois. Vamos lá, seguir adelante. Diferença de resultados. Então, por que algumas pessoas têm sucesso, se curam e outras não? Regras para o bom funcionamento do passe. A fé e a confiança recíproca. Então, se a pessoa que está recebendo está com fé, então ela vai ter mais resultado. Merecimento do paciente. Às vezes o paciente não tem tanto merecimento. Então, se não se cura, e o outro tem muito merecimento, tem muito crédito, então está mais propício a coisa. A concentração de ambos, a assistência espiritual é sempre eficiente. Cada espírito tem a capacidade diferente de receber. As pessoas têm capacidade diferente de receber o passe, o magnetismo. Os mensageiros espirituais. Vamos? O passista é o intermediário das energias divinas. Os médicos passistas devem manter sempre ligação com a espiritualidade. A oração precipitada não consegue criar um clima psíquico e a gente e o paciente que seja favorável ao êxito do empreendimento. Mente desatenta por precipitosas distâncias. Sonho inoportuno, inquietação, dinheiro, mal-estar, tudo são coisas que prejudicam ao passe. Vamos lá? Quando a pessoa está com a mente desatenta, não associa os fluidos dela da benfeitor espiritual, dona apenas o fluido magnético animado. Então, os resultados são limitados. Incluso das pessoas que dão somente o fluido, que não estão concentrados, não estão ligados aos benfeitores, donam só o fluido sem ter cansaço depois. Quando estão se comunicando com os espíritos recompõem suas forças. Busquemos ter inalterável confiança em Ele, Senhor, conduta compatível com a nossa fé, influência moral positiva, serenidade íntima, e a pessoa que recebe passividade divina, mediador da espiritualidade, o pacífico. Vamos lá? É o paciente. Se o paciente está incrédulo, ele passa, a energia bate e ricocheteia. Sabe o que é isso? Ricochetear? Bate e vale. Não se fixa. Isso. Não se fica. Não se fica. Entender história de confiança, receptividade, manutenção do modelo privatório depois da tarefa,
tem que se manter no mesmo padrão, manter-se em otimismo, com conversações elevadas, evitar conversações negativas, enfermidades, começar a falar sobre as enfermidades de todos, evitar agitações, harmonia interior, evitar películas e programas de baixo nível em televisão. Vamos lá? O paciente, se quiser melhorar, tem que cambiar a sua maneira de ser. As causas atuais das aflições, segundo Kardec, são muito mais numerosas do que as causas anteriores. Então, nós somos responsáveis pelo nosso estado atualmente. Então, vamos lá. É o médium passista. La mediunidade curativa se revela da mais alta importância, desde que basada em los sentimentos mais puros, da mais pura fraternidade. O passista é um intérprete da espiritualidade, um médium, um representante que recebe delegações em el área de sua saúde física e mental. De aí, sua significativa responsabilidade. Imprescindível apresentar alguns requisitos básicos para ampliar sua capacidade radiante. Falta por quê? Exercício de disciplina, esforço em mudança, a aquisição de certos hábitos, vamos ali. Há que estudar, se acha necessário um estudo prévio da teoria para evitar os inconvenientes. O médium tem a obrigação de estudar útil, a ser espiritivo prático sem estudar, é exercer manipulações químicas sem saber química. Vamos ali? O médium passista de Jesus, com seus saborosos poderes, conhecidos lá menores desequilíbrios da natureza, e dos recursos para restaurar a harmonia dispensável. Jesus teria muito amor. Nós outros não teremos? Estamos aprendendo a amar. Calderaro, um amigo espiritual, diz: só os que amam conseguem alcançar as causas profundas. Nós precisamos de conhecimento e da técnica de desenvolver o amor. Vamos. A equipe espiritual é muito exigente com ela, muito exigente. Mas no plano carnal, a condição básica para atuar como passista é a boa vontade, disposição fiel de servir, conciliação de elevação urgente, compromisso em esforçar-se pela melhoria, pelas conquistas mais simples e imediatas no campo das emoções. Então, no passista, no encarnado, seu compromisso maior é boa vontade, proposta de servir e o esforço por se melhorar. Não é perfeição. Só vou comer empresário da paz quando eu estiver perfeito. Não, senão nenhum estaria aqui. Podemos sair todos. É o médio passista, equilíbrio das emoções, evitar a irritabilidade, pessoas que são gracilhas, ansiedade, desânimo, tristeza excessiva, todas as emoções fortes. É claro que vamos ter um pouco de irritação, um pouco de desânimo, mas não pode ser uma coisa muito forte. O passista, especialmente em dia, não pode. Senão tem que tomar paz ao invés de dar paz. Inquietude obsediante, ação desvarada, prejudica a capacidade de irradiação da pessoa. Vamos lá? Excesso de alimentação, a pessoa come múltipla vida passa e sai odores fétidos. Né? Então, estômago cheio, cérebro digestão orgulhosa, consome muita energia. Então, não podemos nos encher, tem que ser uma alimentação frugal antes do trabalho. Interfere nos resultados. A alimentação deve ser leve no dia da reunião. Vamos lá? Alcoolismo, tabagismo e outra substância tóxica, por pena de estupros, claro que o passista deve evitar isso tudo. Com relação ao tabagismo, não existe nenhuma referência assim, que fala no livro evitar, diminuir o uso. Então tem instituições que exigem que o passista não fume. Tem instituições que não exigem. Muitos começam ainda fumando e depois param, porque sabem do inconveniente
na mão, fedendo a fumo, os fluidos contaminados com fumo, não é uma coisa boa. Mas não há assim uma restrição claramente escrita na cara, tem que seguir a orientação das instituições. Facilita a extinção de espíritos desencarnados, né? Quando a pessoa está ali. Bom, os efeitos principais de passe, a eliminação do fluido deletério, a vitalização orgânica, dinamização da defesa, desligamento das influências perniciosas das entidades. Uma das funções de passe, né? Primeiro, eliminar os fluidos negativos. Segundo, vitalização orgânica e ampliando as defesas das pessoas. Mas a ruda também é o desligamento dos espíritos necessitados. O passe é ruda. Tem efeitos balsâmicos, calmantes, vigorantes, estimulantes. Vamos lá? O grupo tem que se harmonizar, tem que se preparar antes de começar o trabalho. Por isso que antigamente se dava passe, tinha dia de passe solo, para a pessoa ir lá tomar passe. Depois se viu da vantagem das pessoas tomarem passe depois da reunião. Nós estamos quase interrompendo, começamos um pouquinho atrasado, mas nosso horário está terminando. Então, os grupos têm que estar afinados também. Vamos lá? Harmonização do grupo, vamos passar. Tem que ter assíduo. Os passistas têm que ser assíduos. Vamos lá? Pontualidade. Harmonização preparatória, participar das reuniões públicas, dever e responsabilidade. Vamos lá? Nada de muito colado, de muita balanço, chacoalhando, né? Não evitar ficar orando, sussurrando a toa, estalar dedo, né? Tem já viram pessoas que arrotavam para dar passe. Estranho. Respiração ofegante, movimentos muito fortes. Até que eu tomo passe com o seu Miguel, porque ele faz um passe assim forte. Nada disso. Às vezes aquele que dá aquele passinho está mais forte que o seu Miguel, né, também? Então tem pessoas que pensam que ele passe pode, são aqueles que fazem outros movimentos, e não é assim. Tá bem? Excesso de perfume, fungate, nem nada disso. Vamos lá? Incorporação, não vamos abordar agora durante o passe, é uma coisa interessante, depois podemos conversar. Vamos lá? Vamos lá? Passe a domicílio. Caso de emergência, bem caracterizado. Quando as pessoas estão incapazes de se locomover, equipe de passe da casa, local mais apropriado para dar o passe na própria casa espírita. Vamos lá? É bueno quando tem uma salita para aplicar o passe. As pessoas se deslocarem também e receberem o passe. Outras dão passe no próprio salão. Vamos lá? O lugar é preferível no local próprio, né? Não é lugar sagrado. O local próprio facilita o recolhimento. A espiritualidade coloca aparelhos ali. Vamos lá? Vamos lá? A luminosidade do recibo deve ser mais, sem ser uma luz tão forte. Vamos lá? Vamos lá? Instruções finais. O integrante do serviço espiritual deve evitar comportamento de fuga ao trabalho, confessar-se incompetente, alegar cansaço, afirmar-se sem tempo, declarar-se enfermo, achar muito difícil e lugar impossível. São justificativas que nós outros arranjamos para não trabalhar como passista, para não ir à casa espírita. Acabou, eu acho. Muito obrigado. Passamos 5 minutinhos. Não. Hoje não precisa não. Obrigado. Tá bom? Então, assim, Gracias, hermano. nada. Parabéns, felicitações para vocês para aguentarem tanto tempo. Gracias. Meia hora mais do que a hora normal. Muchas gracias por todo. Graças a Deus.